questão da China é realmente muito interessante, porque a China, as pessoas não conseguem perceber quando começa o envolvimento de Moçambique com a China. Foi justamente o agravamento, a curva começa a subir, porque nós, por volta de 2010, 2011, tínhamos por aí volta de 45 milhões, 50 milhões de dólares com a China, mas o gráfico inverte-se em 2016. Por quê? Por causa das dívidas ocultas. O Clube de Paris fechou as portas a Moçambique e Moçambique virou as atenções para o Oriente. Aí começa a dívida com a China. Mas começa a dívida com a China por quê? Porque a China não tem critérios rigorosos de atribuição de financiamentos. Então nós, na verdade, o que fizemos foi uma espécie, fecharam-nos a porta porque fomos indisciplinados nas regras financeiras internacionais, então fomos ao mercado negro financeiro, que é a China. Portanto, nós fomos ao Dumbanengue das finanças. Aí começa a crescer a dívida com a China, ao ponto de nós chegarmos em 2018 com 2,15 bilhão de dólares, que foi 50 vezes superior à dívida que nós tínhamos em 2010. Portanto, é interessante a forma como nós fazemos as nossas políticas monetárias e as políticas fiscais. Portanto, e uma coisa engraçada que queria levantar aqui, a dívida da China, que agora está em 2,15 milhões de dólares, tem o mesmo nível que das dívidas ocultas. Significa que, em termos de riscos fiscais, riscos monetários, a China tem o mesmo risco fiscal e monetário que a dívida oculta. Por quê? Não sendo uma dívida feita de forma transparente, logo ela tem o mesmo risco que as dívidas ocultas. Portanto, o nível de risco do Moçambique não melhorou com digamos, esta viragem para o Oriente. E depois, a Excelência estava aqui a dizer que há tudo muito transparente, porque publicam no site. Eu vou falar de coisas, disparidades incríveis que existem na gestão da dívida. Por exemplo, em 2013, vamos falar da China, em 2013, o crescimento da dívida com a China em Moçambique foi de 488 milhões. Foram assinados contratos. Mas o relatório e parecer da Conta Geral do Estado fala de 329 milhões de dólares. Portanto, há um diferencial de 150 milhões de dólares. Vocês têm que explicar o que fizeram com esse dinheiro. Em 2014, o diferencial é de 255 milhões de dólares. Portanto, não vou citar tudo, mas vou dizer que em 2019, onde Sua Excelência disse muito bem que baixou o nível de endividamento, mas o que é que aconteceu? Esse valor que baixou, não se disse quais são os projetos que foram pagos. Ainda é uma incógnita, ainda há algo oculto no meio disso. Portanto, e ainda repetiu várias vezes que os financiamentos que foram feitos foram para infraestruturas que iam garantir o retorno ou geração de receita para o país pagar essas dívidas. Eu faço um desafio. Diga-me um único projeto de investimento chinês que está a gerar rendimento agora para fazer pagamento do serviço da dívida. Não existe nenhum. Um único projeto de investimento em Moçambique que está a gerar rendimento para fazer o pagamento do serviço da dívida. Não existe nenhum. Onde se vai recorrer é sempre ao Orçamento do Estado, que na verdade o que é? Em carga de impostos é o povo moçambicano, nós é que vamos pagar isso. Um exemplo que estava para dar, a ponte Maputo-Catembe. O que tinha sido dito, estava-se esperançado que a ponte ia receber cerca de 5 mil viaturas por dia, que não é verdade. O número mínimo que está lá, que é realístico, só permite, segundo o estudo que a OMR fez, só pode permitir a amortização da dívida da ponte Maputo-Catembe daqui a 75 anos. É isto que fizeram com o país. Daqui a 75 anos, os nossos netos, bisnetos, ainda vão pagar aquela dívida. Portanto, para concluir, era dizer que este é um caso muito sério. E depois eu não entendo se não há estratégias de geopolítica dentro do governo. O que está acontecendo com a China, pura e simplesmente, ela tem uma estratégia econômica a nível global, que ninguém se apercebeu que a nível da África Austral e África Oriental, 80% da dívida bilateral de todos os países é com a China. Portanto, ninguém está a perceber o que está a acontecer. E Sua Excelência estava a dizer que não é possível que a China venha, digamos, arrestar os ativos de Moçambique, não é verdade? O porto da Sri Lanka já foi arrestado. O porto de Mombasa, o governo desmentiu, mas estava para ser arrestado. Portanto, é um assunto sério e preocupante para todos nós. Portanto, eu aconselhava
que o nosso governo fosse mais realístico e assumir que este regime se tornou insustentável para este país. Tendo se tornado insustentável, uma pessoa, por exemplo, do Ministro das Finanças, que é uma pessoa com um currículo muito bem recheado, respeitável, era a hora essa de abandonar o barco e não meter-se nestas magaivices, como dizem os meninos, para justificar o injustificável. Quer dizer, isto é injustificável. Portanto, eu aconselhava, nesta fase, digamos, do ouro da sua idade, portanto, deixa este barco, que este barco vai lhe afundar. Mas não disse muito obrigado.